hoje Deus confirmou para mim ali, eu sentada e orando, e Deus confirmou que é Ele mesmo. Eu fiz prova com Deus e Deus falou, é Ele. Aleluia, glória a Deus. Não falo isso para grandeza do meu neto, não quero que a grandeza, o orgulho entre no coração dele, mas Deus já levantou o sucessor, que eu vim orando há muito tempo. Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. Olha, eu venho aqui gravar mais um vídeo falando acerca da Ireni Miranda. Gente, pra mim, ela tá perdidinha que nem cego em tiroteio. Não sabe pra onde vai mais, não sabe pra onde vai dirigir mais, né? Ah, vou botar fulano, vou botar ciclano. Agora falou que foi Deus que mandou botar o neto lá na direção da igreja, né? Ah, Deus mandou botar você. É ele mesmo, é Davi Neto. Tá bom. Só que é o seguinte, gente, a Igreja de Deus Amor sempre vem falando isso aqui, ó, há muito tempo. Agora que estão enxergando aqui o canal, né, eu venho sempre batendo na mesma tecla. Está fora do trilho faz muitos anos. Quando é que a igreja perdeu a visão? Quando começou a olhar para o dinheiro. Porque o dinheiro é raiz de todos os males. Jesus falou assim, ó, ou há de servir a um, ou há de servir a outro. Não tem como servir a dois senhores, não tem. Ou há de servir a Mamon, ou há de servir a Cristo, tá? E Mateus 6:33 fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que acontece com a direção dessa igreja? Vou explicar mais uma vez para vocês. Uma diretoria que é comprada pela própria família, que ganham milhões aí de dinheiro, rios de dinheiro, salário altíssimo, para concordar com tudo que é falado pela família. Porque para que tem direção nessa igreja? Essa diretriz aí de diretoria? Se eles não fazem o que o povo quer, porque a voz do povo também é a voz de Deus. O povo não pode dar uma opinião, o povo não pode falar nada. Tanto é que nas reuniões de obreiros, só quem fala são eles. Não deixa um obreiro falar, não deixa um auxiliar falar, não deixa ninguém dar uma opinião. Porque a opinião de quem está lá embaixo não é aceita pela diretoria. Até porque essa diretoria é manobrada pela própria Débora Miranda, Ireni Miranda. O Lorival não, que o Lorival agora está doente, não está podendo nem falar nada, coitado. Mas eu falo para vocês, essa guerra que está aí é porque eles estão sem direção. Aí essa missionária que tem aí, eu esqueci o nome dela, né? Daqui a pouco eu lembro. A missionária vai me entregar uma revelação em cima do púlpito para Ireni, né? Que a missionária também é uma grande mulher de Deus. Eu me fugi o nome dela aqui da memória, mas eu falo para vocês, tentando animar a Ireni Miranda, dizendo que Deus está no negócio, que não sei o que. Tá bom, tá dizendo que Deus está? Tá, Deus está no negócio, né? Mas eu falo para vocês o seguinte, se Deus está no negócio, por que está tendo tanta confusão? Bota um, tira um. Não, esse aqui vai ser, esse aqui não é. Atira uma arena, atira fulano de tal. Aí se levantou contra o Regenere. Tá uma perdição danada. Deus está nisso? Que direção de Deus é essa? Que direção de Deus é essa, irmão? Entendeu? O que é que acontece hoje em dia? Gente, há um espírito de confusão dentro da IPDA que realmente foi permissão de Deus esse espírito entrar por causa de rebeldia do tratado. Davi Miranda não tem nada a ver com o que Deus propôs para Deus é Amor. Ele só foi um canal que Deus usou, tá? Que realmente ele era usado por Deus, mas era um homem comum que nem a gente, que errou, que falhou, que teve vários escândalos com o nome dele, foi abafado, tá? O próprio genro dele, né? O pastor Sérgio Sora também, que sofreu muito nesse ministério e fez toda a vontade de Deus e do próprio sogro, Davi Miranda, que era sogro dele, tá? E achou que estava fazendo aquela coisa toda, né, que ia ficar tudo bem, e de repente o próprio sogro tirou ele e a filha, que é a Leia Miranda, do poder, da direção lá, a Débora era diretora na época, a Leia era diretora da época, tá? E o Sérgio Sora fazia parte dessa nata, ele tinha um grande poder dentro das Amor, grande influência, eles tinham, né, por ser genro do missionário e por casar com a filha do missionário, tinha pleno poder,
E o missionário gostava muito do jeito dele, porque era aquele jeito bruto, igual do missionário, aquela coisa toda, né? Essa história era aquela coisa, né? Na época, eu me lembro, cheguei até a trabalhar com ele uma época, quando ele veio dirigir no Rio de Janeiro, a sede do Rio de Janeiro. Ele botou as catracas, lembra essa história? Só botou as catracas pra gente passar, né, com código de barra, e só entrava quem dava dízimo na reunião, entendeu? Era a doutrina que era regida pelo seu sogro, e ele só ia na onda, né? E agora, graças a Deus, ele mudou a mentalidade, né? Abriu sua igreja, abriu seu próprio ministério, está agora casado com outra mulher, já teve 2 filhas gêmeas, né? Que Deus abençoe o pastor Sérgio Soria, que Deus ilumine ele. Eu não tenho nada contra ele, embora muitas pessoas tenham, mas eu não tenho nada, nunca me fez mal nenhum, pelo contrário, aprendi muita coisa com ele em jejum, é um homem de posição, jejuava muito, isso aí não vou mentir, acontecia muito milagres com ele sim, era muito usado, o pastor Sérgio Soria era um homem muito usado por Deus, ainda continua sendo, né? Eu, na época, achava e tinha certeza que era ele que ia assumir o lugar do missionário Davi Miranda, mas a família, por assim então, não quis. Tem muita recha por aí, irmão, tem muita recha por aí, o poder, a ganância, né? Então, felizmente ele foi arrancado, foi tirado, enfim. A Deus Amor perdeu a direção. Depois que o Sérgio Soria saiu também, ficou um buraco na Deus Amor muito grande, irmão. Eu me lembro. Isso foi em 2005. Eu fiquei na Deus Amor até 2012, 13, 14, por aí. 15. Sérgio Soria, ele saiu em 2005, tá? Foi tirado em 2005. E eu falo para vocês que é muita coisa que essa igreja, ela fica bagunçada, não é por causa dos membros, é por causa da direção, da ganância pelo dinheiro, da ganância pela cadeira, o poder, o olho pela cadeira, irmão. Então que nem Saul. Saul queria o quê? A cadeira. Por que Deus foi mais com Davi do que com Saul? Não é porque Davi era mais do que Saul. Não é porque Davi era melhor do que Saul, não. Porque Davi era adorador. Davi estava lá em João, no 4º Evangelho, capítulo 4, versículo 23. Porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Saul queria o trono, Davi queria Deus. Davi era segundo o coração de Deus. Então, enquanto estão ali querendo o trono, o poder, na Deus e amor, Deus se retira. Os inimigos vêm afronta, vem Golias, vem o pecado, vem o povo de fora afrontar a igreja, falar mal, tá? Por quê? Porque, irmão, eles não estão seguindo o que Deus quer. A adoração, gente. O que pertence a Deus amor é a adoração. A gente aprendeu a adorar a Deus nessa igreja. Eu aprendi a adorar a Deus nessa igreja, não vou mentir. Entendeu? Por quê? Porque o líder é o homem de oração, mas não vigiou. Deu lugar para a família, se colocou no lugar de Eli, deixou os filhos dominar, fazer o que queria dentro do templo. Entendeu? Os filhos dominou. Agora está vindo os netos. Isso não vai acabar não, essa bagunça vai continuar. Vai continuar essa bagunça. Então a Ereni está ali, ó, já está cansado, já está de idade, não sabe o que fazer por causa do dinheiro da igreja também. Tem medo de entregar o poder para um homem de Deus, para uma pessoa que é dirigida por Deus. Irmão, quem coloca é Deus, quem tira é Deus. Então a gente tem que orar a Deus. Não é porque é meu filho que vai assumir. É mentira. Deus mandou. Deus não mandou nada. Deus não mandou nada. Deus só manda da família, não tem gente em volta que pode assumir a igreja, não? Por que não bota na mão de uma pessoa assim, bem dizendo assim, estranho, né? Que é um pastor usado. Tem muitos pastores usados, né? Deus amor. Odair Gomes é um. Por que não bota Odair para assumir a presidência da igreja? Já capacitado, já vivido, já pregou em vários países, Odair Gomes. Por que não bota Odair para assumir a igreja? Por que não bota outros pastores para assumir a igreja? Por exemplo, pastor Antônio Ribeiro. Pastor Antônio Ribeiro ficou anos trabalhando com o missionário da Miranda. Eu já trabalhei com o Antônio Ribeiro, tá? Em Teresópolis. O Antônio Ribeiro sabe que eu não estou mentindo, tá? Jamais vai falar uma coisa dessa aqui. Eu tenho um corte de jornais, eu tenho tudo. Eu liderei, tá, a parte de evangelização. Quando a gente foi evangelizar lá em Teresópolis, fizemos uma concentração no ginásio Pedrão, tá bom? O Antônio Ribeiro me deu total apoio, eu ajudei, nós ajudamos. Agora, não vem falar para mim que só tem Davi Neto para assumir a Deus Amor, que fulano de tal, que... Não, mentira, tá? Coloque o joelho no chão de verdade e Deus vai mostrar quem pode assumir essa igreja. A igreja vai melhorar. Entendeu? Agora fica essa guerra. Tá perdida, Irene. Você tá perdida no meio do tiroteio. Só quer botar a família. Só quer botar os da casa de Eli. Bote uma pessoa para dirigir a igreja de verdade, com Deus no coração, na frente. E a igreja vai despontar, vai crescer de novo.
Não é trazendo um projeto de luzes, de refletor que vai mudar a igreja imitando a igreja da Lagoinha, essas igrejas. Não é isso que vai mudar Deus Amor. O que vai mudar Deus Amor é botar uma pessoa de caráter no poder. Não que o Davi Neto não tenha caráter, tá, irmão? Mas é botar uma pessoa sabe, de experiência, que já viveu, que já sabe como é que faz para Deus Amor melhorar, entendeu? E acabar com essa birra. Porque vocês já estão ricos, deixa as pessoas entrar e trabalhar, a igreja não é de vocês, Deus não deu igreja para ninguém, Deus deu pastores para a igreja, Deus não deu a igreja para pastores não, o templo não é de vocês não, tá? Deus nem habita aí, Deus deu os pastores para cuidar das ovelhas, foi isso, não é para ser dono da igreja igual vocês estão sendo dono da cadeira. E Saul queria a cadeira, Davi queria o que? Deus. Por que Deus botou Davi no lugar de Saul? Saul não mereceu? Mereceu, mas ele queria a cadeira, ele queria o poder, o Estado. Enfim, que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha compaixão e que Deus possa iluminar a cabeça dessa família que está perdida, perdidinha. Deus abençoe, fique na paz. Segue o canal, deixe o seu like aí, se inscreva no canal.